Eu sou aquele que ainda sonha flores e descobre estrelas. Eu sou aquele que ainda busca anjos onde existem feras. Eu sou aquele que ainda prega aos fortes e defende os fracos. Ives Gandra da Silva Martins é personalidade caleidoscópica. Cada dia nos surpreende mais. É um renovar-se permanente, uma inquietação que nos faz percorrer com ele caminhos que vão do direito à filosofia, da filosofia à história, da história à poesia. Há mais de meio século, tenho a alegria de ser amigo daquele adolescente faixa preta de karatê, pianista, poeta e historiador, premiado por Guilherme de Almeida. A vida desse padrão de terra boa paulista é lição de brasilidade. Como cidadão prestante, chefe de família exemplar e intelectual de primeira grandeza, Ives Gandra da Silva Martins é alguém que nos devolve a esperança. Nos anos 50, eu tinha 15 anos, quer dizer, quando começou a década de 50. E naquela ocasião eu estava no Colégio Bandeirantes, um colégio, desde aquela época, extremamente severo, e tínhamos um ambiente muito interessante. O papai gostava muito de música, e tínhamos as reuniões que ele fazia com amigos em casa para oitiva de discos long playing. Eram poucos os que tinham discos long playing aqui em São Paulo. E ele levava, então, os grandes pianistas, compositores, Camargo Guarnieri, Lídia Simões como pianista, Dinorá de Carvalho, etc., Souza Lima, para ouvirem os discos lá em casa, e nós tivemos uma convivência de música muito grande. Eu conheci o pai dessa família extraordinária, que era ligado à poesia e à música. E eis que é um mistério. A família toda é ligada à música e à poesia. Porque eu tinha dois irmãos, indiscutivelmente com talento musical, e que seguiram a carreira musical. Um deles é professor titular da Universidade de São Paulo, em piano, da ECA, e o outro, hoje é regente, foi pianista e foi considerado na Alemanha o maior intérprete de Bach do século XX. O Ives sempre foi uma pessoa totalmente ligada às artes. Quando ele era jovem, ele formou, inclusive, junto com outros amigos, uma associação de jovens artistas. Ives, desde a sua juventude, enquanto meu irmão João Carlos e eu estávamos em plenos estudos pianísticos, Ives se dedicava à poesia, à literatura, estudou um pouco de piano. Eu me lembro que ele tocava muito bem Schubert e tocava muito bem uma sonata de Haydn. E uma vez a Guiomar Novaes foi lá em casa e ele tocou muito bem essa sonata de Haydn para ela. E a Guiomar falou que achava que ele tinha, inclusive, mais talento que o José Eduardo e que eu. Pessoalmente, eu não concordo com a Guiomar, mas o Ives tinha bastante talento, ele tinha bastante musicalidade. O primeiro a estudar piano fui eu, mas eu tirava tudo de ouvido. E aí meu pai pôs os meus dois irmãos a tocar os pequenos, o Zé Eduardo e o João Carlos, que viraram pianistas fantásticos. E o Ives hoje, o Ives, ele é muito modesto, mas é um excelente pianista. E quando entramos na faculdade, eu e minha mulher, isso em 54, nós mantivemos, a par do estudo, essa preocupação com a arte. Até porque a sensação que eu tenho é que na faculdade de Direito
Não há bom advogado que não tenha, de alguma forma, cometido seus poemas, entrado na literatura e exercido um pouco essas atividades extrajurídicas, extraprofissionais. Que para nós a advocacia era o bico que sustentava o poeta, porque nós não podíamos viver da poesia. A vida, por circunstâncias, causa algumas alegrias a gente. E uma das alegrias que eu tive foi ser companheiro do Ives Gandra na Faculdade de Direito lá de São Francisco. Ele foi meu companheiro de turma, que se formou em 1958. O Ives, desde jovem, foi sempre um aluno exemplar. Conheci Ives Gandra em 1954. E esse Ives que eu conheci nos bancos da Faculdade de Direito lá de São Francisco é o Ives que se apresenta até hoje como uma figura simbólica, uma figura única do homem que trabalha, do homem que se expõe e que tem sempre ideias novas. A nossa amizade nasceu desde os primeiros dias de aula e a minha admiração por ele também na mesma ocasião e que dura até hoje. Aliás, essa admiração foi aumentando a cada dia que passava, pois ele se consagrou como especialista em direito tributário, em direito constitucional, em direito econômico, em direito financeiro, é professor em todas essas áreas, autor de inúmeros livros, participou de inúmeras bancas examinadoras, integra inumeráveis academias nacionais e internacionais. E lembro-me, inclusive, alguns episódios interessantes. Por exemplo, um deles, em 1954, quando da queda do Getúlio. Nós tínhamos decidido, os estudantes, que nós íamos com 5 ônibus até o Palácio do Catete, para ficarmos em torno de 200 estudantes em frente exigindo a renúncia. E naquela ocasião, sorteamos, os ônibus estavam para sair, fomos todos à noite do dia 24 de agosto para a frente da Faculdade de Direito, já preparada a turma que deveria seguir quando chegou a notícia que Getúlio tinha se suicidado. Então, daí, como evidentemente éramos contrários ao Getúlio, pelo escândalo que estava aparecendo, a tentativa de assassinar o jornalista Carlos Lacerda, a verdade é que a notícia que foi triste do suicídio, entretanto, foi comemorada pelos estudantes que entenderam que com aquele gesto estava se eliminando a corrupção no Brasil. Então, esses idealismos que tínhamos na faculdade, a luta, a literatura com a rebeldia e com o estudo do direito, com excelentes professores que tivemos, foi um período extremamente rico, esse do estudo do Colégio Bandeirantes e da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Afoguei-me no fundo da distância de um olhar que busquei por minha infância. Eu nasci em 1935. Então, quando eu nasci aqui em São Paulo, na Rua Coronel Lisboa, que, aliás, por coincidência, era a rua em que morava a minha mulher quando eu comecei a namorar com ela. Isto é, na Rua Coronel Lisboa, esquina com a então Rua do Tanque, hoje eu acho que é Rua do Estado de Israel. E papai, enfim, era um português autossuficiente, autodidata. Papai começou a trabalhar aos 10 anos, veio para o Brasil como imigrante e aprendeu sozinho a escrever diversas línguas, o inglês e o francês falava perfeitamente. Em 1980, com 84 anos de idade, o papai se tornou um escritor e lançando seu livro Sabedoria e Felicidade, prefaciado pelo menor Del Picchio. Basta dizer que o papai entrou no Book Guinness como o escritor que começou sua carreira mais tarde, com 84 anos de idade. Mas ele era extremamente severo com os 4 filhos. Nós tínhamos horário para estudar, horário para nos divertir. Papai nos educou um pouco com fundo monetário. Ele, depois do jantar, ele colocava uma música, quem adivinhasse ganhava dinheiro. E nós, desde a infância, nós prestávamos uma atenção para ganhar.
Então isso ele deu uma educação musical muito grande. E nós éramos obrigados a fazer resumos dos livros de filósofos, de autores otimistas. O papai era um otimista inveterado. Isso eu acho que foi extremamente positivo na vida dos quatro, porque, por exemplo, o irmão João Carlos teve uma série de tragédias na vida. Como pianista, perdeu primeiro a mão direita, depois a mão esquerda, e nunca abandonou a música, e hoje é um regente reconhecido no Brasil e no exterior. Ele sempre ensinou que as adversidades fazem com que o homem cresça. E isto todos os quatro filhos aprenderam. Essa disciplina do papai, que foi útil para a carreira dos quatro, ele, muito rígido, era de certa forma contrabalançado pela ternura da mamãe e a forma como a mamãe procurava muitas vezes esconder as nossas faltas, as nossas leviandades de criança. Os quatro irmãos circulavam em torno dessa figura fantástica que foi nosso pai, e a figura tão simpática e tão carinhosa que foi a nossa mãe. Lembro-me quando às vezes jogando futebol nós quebrávamos luzes ou lâmpadas ou lustres lá de casa, a mamãe saía correndo para comprar, para que o papai não soubesse que nós tínhamos feito. Então, todo o coração da mamãe e esse coração disciplinado do papai fez com que nós tivéssemos uma família muito unida. Quando eu terminei o Colégio Bandeirantes, eu não fui direto para a Faculdade de Direito. O papai achava que eu deveria ficar com o negócio dele, que aliás terminou ficando com o meu outro irmão, com o segundo. Mas como eu era o primogênito, ele achou que eu deveria fazer um curso de perfumaria na França. Então terminei aos 17 anos, evidentemente não prestei vestibular, porque fui para a França, e fiquei quase um ano na França, na cidade de Grasse, na cidade de Paris. Grasse é, na Côte d'Azur, no Midi, a capital da perfumaria mundial. Mais ou menos umas 30 empresas de óleos essenciais lá estão. Então eu trabalhei com todos os tipos de produtos naturais, por exemplo, no mês de maio nós recebemos aqueles caminhões de rosa, as flores de laranjeira, as lavandas, e trabalhávamos com um perfumista que era o meu professor, era Jean Carles. Jean Carles tinha sido aquele que fizeram um buquê de um famoso perfume na época, que era o Tabu, de um outro perfume famoso também, chamado Magrife. Então nós trabalhávamos com ele durante aquele período que foi o estágio em Grasse. Só trabalhávamos com óleos essenciais, óleos puros, óleos naturais. Quando eu voltei para o Brasil, disse ao pai que ia prestar a faculdade de Direito, porque eu gostaria de ter um título, ele achou que era bom. Entrei na faculdade de Direito, e daí cheguei para o papai e disse: papai, eu gosto do direito e não da perfumaria. Nesse ínterim, meu irmão já estava começando a trabalhar com o papai, e foi ele que ficou com o negócio do meu pai. Eu sempre gostei de esportes e praticava, evidentemente, mais futebol e praia, quando passava as férias. Mas em 1961, fiquei apaixonado pelo karatê. E resolvi entrar numa academia, e só havia 2 academias. No Brasil se fazia jiu-jitsu e estava começando o judô. E karatê não havia. Eram 2 academias, uma do Akamine, que era um estilo de karatê defensivo, e uma outra do Arada, que era um estilo de karatê ofensivo. O Akamine era um cidadão interessante, porque ele tinha servido as tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele tinha muito receio de que os americanos um dia viessem, e ficou com aquele trauma de o Japão ter sido derrotado. Ele veio para o Brasil, mas como ele fez as campanhas de Guadalcanal, de Bantam, etc., e às vezes eles entravam à noite nos acampamentos americanos e matavam os soldados americanos só utilizando a mão, isto é, em silêncio absoluto, ele achava que ele poderia vir a ser perseguido um dia pelos americanos
quando na verdade ele era um homem do exército japonês. E em guerra, todos os militares japoneses depois da guerra nem por isso foram condenados. Os comandantes sim, os soldados nunca. E ele era o nosso sensei, o professor. Com o tempo, só 2 brasileiros, eu e o Savaia, chegamos à faixa preta. Mas faixa preta primeiro grau. Foram depois de 4 anos, ele respeitava muito os 2. Nós começamos a participar das reuniões só de faixas pretas, porque no momento que chegou a faixa preta, além das aulas normais para todas as faixas, em que nós éramos sem pai é professor auxiliar, ele tinha aula só para faixas pretas. Era um japonês já de 50 e poucos anos, na época, em 61, 62, e eu me lembro uma vez, nós estávamos 8 faixas pretas e ele no centro. E a função nossa era tentar pegá-lo no centro. E nós não conseguíamos. Tão ágil, e ele tinha no máximo 1,60 m de altura. Era um professor excepcional. E foi aprendido, mas é evidente que minha mulher começou a se queixar. Porque por mais que se procure tomar-se cautela no karatê, naquela época não era o karatê civilizado de hoje. O karatê que é possível se fazer, inclusive, como esporte olímpico, etc. Era um karatê selvagem, terminava-se acertando. Eu tive uma mão rasgada num programa de televisão, quebrei a perna, tive uma vez um derrame no olho de um golpe que recebi numa luta com um francês. Eu era mais ágil que ele, era uma verdadeira geladeira, e eu pulava, e os nossos comitês livres eram de 5 minutos, não eram 3 minutos. Então, com agilidade, ele não conseguia acertar. Mas a primeira vez que abriu eu era leve, um espaço, eu acertei o meu melhor golpe no fígado dele. Mas foi daqueles que derrubaria qualquer um. E o cidadão nem se moveu. Daí, eu disse, não conseguirei mais lutar com esse cidadão. Então, daí foi uma perseguição, porque ele me perseguia e eu consegui escapar de um lado. Mas o primeiro golpe que ele acertou, eu fui para o chão. Ele tive que ser levado. Minha mulher disse, você não pode continuar agora a ter isto é um verdadeiro absurdo. O pai, na época, foi em 65, quando ela insistiu. Eu já tinha 4 filhos, disse que é isto. Tinha quebrado perna, quebrado braço, mãos até hoje, entende? O joelho tinha sido afetado num dos espetáculos também. Enfim, decidi daí parar definitivamente. E aí procurei fazer yoga, porque o yoga era mais tranquilo, eu tinha que fazer alguma coisa, então fui da violência do karatê para a serenidade do yoga. O canto do silêncio no deserto, e aquela que eu almejo, nada mais. Ginetes brancos pelos areais, e os olhos dela dos meus olhos perto. Olhos formosos, cor de lodaçais, parados, firmes, e o caminho incerto. Seu rosto calmo, campo indescoberto, e os cascos a soar dos animais. A sombra das palmeiras, água fria e a sede dos cavalos. Fim do dia, apenas meu amor ainda desperto. Gelada e linda boca, clara fonte, desejos de corcéis pelo horizonte e o canto do silêncio no deserto. É interessante, porque é dessas coisas que eu estou convencido que é a presença de Deus na nossa vida, porque ela também auxiliou a mudar completamente a minha vida em nível de concepção. Quando eu vi a Ruth, eu tinha ido à França, tinha voltado à França, evidentemente, como todo jovem que fica fora, com todos os conceitos de liberdade possível em relação a moças, mulheres, casamento, etc. E eu fui para o cursinho do Castelões, que tinha sido meu professor durante 8 anos. O Castelões me apresentou, disse, aqui está um ex-aluno meu que vem agora, chega da França, e brincou até, moças, tenham cuidado, está chegando um rapaz da França.
E a Ruth virou-se para uma amiga dela e disse, esse é o tipo do rapaz, pedante como era, e eu era insuportável, eu jamais namoraria com ele. Isso foi em outubro de 1953. E em 14 de dezembro, eu ganhei um prêmio sobre a história de São Paulo. Houve um concurso da Companhia ESSO, para a melhor história de São Paulo, escrita por estudante. O concurso tinha sido em 52, para o prêmio ser dado em 53. Eu, antes de ir para a França, entreguei o meu trabalho pelo Colégio Bandeirantes. A entrega do prêmio foi na Rádio Gazeta. E quem entregou o prêmio para mim foi o poeta Guilherme de Almeida. E ao entregar o prêmio, enfim, o Romero Silva era o que fez o anúncio, e o Guilherme de Almeida fez as palestras, porque era a história de São Paulo, ele era o poeta de São Paulo, a bandeira das 13 listas, etc. E a amizade que nós fizemos naquele momento, ele gostou, disse, Ives, você precisa ir ao meu escritório, que é na Rua Barão da Tapetininga. Isso foi no dia 14 de dezembro. No dia 15 eu estava lá no escritório dele, à tarde, depois do cursinho. E daí eu vinha saber que às 5 horas, 6 horas, ele recebia os amigos, não era para um escritório para trabalhar, era para bater um papo. E batemos um longo papo. Daí eu disse, com aquela petulância de jovem de 18 anos, eu disse, já estávamos chamando de você, ele me chama de você, Guilherme. Eu disse, Guilherme, nós estamos estudando as suas poesias para o vestibular. Imagine se você pudesse receber a minha classe de cursinho, porque eles conhecerem o poeta que nós somos obrigados a decorar e estudar para prestar vestibular, para eles vai ser, mas traga toda a turma. No dia seguinte levei a turma para lá. E entre a turma estava a minha mulher, a Ruth. Então, enquanto íamos do cursinho, que era perto da Praça Patriarca, até a Barão da Tapetininga conversando, já, quando cheguei, evidentemente, fiz um sucesso entre os colegas, porque eu era o amigo que chamava o poeta Guilherme de Almeida de você. E, resultado, decidimos, porque estávamos com a segunda Bienal em São Paulo, decidimos, e toda a turma que se formou por causa do Guilherme, ver a Bienal no sábado, dia 20 de dezembro. Eu me lembro todas as datas. Dia 20 de dezembro, era um sábado, fomos à Bienal, e quando chegamos à Bienal, eu combinei com toda a turma, veio a Ruth e veio aquela que veio a ser nossa madrinha de casamento, já falecida, Maria Antônia, casada com um grande jurista, Fábio nos deu, e não chegou mais ninguém. E aí começamos a conversar, a Tony foi para a casa dela e eu levei a Ruth. Daí comecei a preparar a Ruth. Quando cheguei na casa da Ruth, para deixá-la em casa, na época não havia carro, ninguém tinha carro, nós pegávamos ônibus mesmo, fomos de ônibus. Aí eu disse, Ruth, eu vou contar algo para você. Estava querendo muito falar com você, mas eu não conseguia encontrar um espaço. Eu, na sexta-feira, liguei para todo mundo desmarcando o encontro só para poder estar com você. E daí eu falei que queria namorar com ela concordou. 3 meses depois, eu já cheguei para a mãe dela e disse, olha, estou começando o curso, nós dois entramos na faculdade de Direito, mas eu vou casar com a sua filha, quero namorar dentro de casa, e 5 anos depois nós nos casamos. Então, são 51 anos de namoro e gosto dela como gostava desde aquele momento em que comecei a namorar, em 1953. Seria preciso que ele dedicasse um pouco de tempo à política para ajudar o país a alcançar melhores rumos. Mas isso parece que não foi o seu entusiasmo maior. O Ives foi político, sim. Ele foi da executiva do Partido Libertador aqui em São Paulo. Fez política, soube o que é o jogo político, as dificuldades do jogo político. Depois, dedicou-se especificamente, expressamente, ao mundo do direito. E no mundo do direito ele pôde prestar aos políticos sempre uma cobertura excepcional de inteligência,
porque ele sabia equacionar e sabe equacionar tudo aquilo que é uma realidade política jurídica. Portanto, o Ives foi político, aprendeu política e nos ensina a todos nós como é que se faz política com ética e, ao mesmo tempo, com grande cultura jurídica. Na verdade, na época em que eu estava na faculdade, eu não fiz política universitária. Eu era contra a política universitária. Fazia o que eu pertencia ao chamado grupo dos intelectuais, com Dalmo Dallari, Dalmo Florencio, Mário Chamy. Esses, em vez de fazer política universitária, nós fazíamos a parte literária. Embora, em 54, toda a Faculdade de Direito, evidentemente, se revoltou com aquele episódio que eu já contei do Getúlio. Eu, na faculdade, já tinha uma posição firmada sobre o parlamentarismo. Eu era parlamentarista porque entendo que o melhor governo, a melhor forma de governo é o parlamentarismo. Eu, utilizando uma frase do Pila, que foi presidente do Partido Libertador, o parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Eleito um responsável, ele ficará enquanto ele for responsável. Se deixar de ser responsável, ele cai, porque o gabinete o derruba sem trauma nenhum. O gabinete é derrubado pelo parlamento sem trauma nenhum. Então, a responsabilidade a prazo incerto. Ele será governante enquanto for responsável. O presidencialismo é da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito um responsável, tem que se aguentar o irresponsável até o final do mandato ou derrubado por impeachment, que é sempre um processo traumático. Então, eu era parlamentarista. Um dia está em São Paulo, o senador Mendes Sá, foi um brilhante senador da República, das figuras mais íntegras que a República Brasileira teve, e eu fui almoçar com ele porque um sócio meu, João Pessoa de Albuquerque, que era um libertador, parlamentarista, pessoa, enfim, vinculadíssima ao Partido Libertador, me convidou para almoçar com ele. E durante o almoço, o João Pessoa e o Mendes Sá, discutindo sobre o que deveriam fazer com o partido aqui, e eu comecei a defender as posições parlamentaristas que me pareciam ser mais adequadas. Daí o Men virou para o João e disse: João, o seu sócio é que vai ter que ser o presidente do partido aqui em São Paulo. Nós precisamos de alguém que seja idealista e tal, e colocou dessa forma, e conheça história e o que representa o parlamentarismo, tenha convicção dos nossos ideais. O João disse: ótimo, então o escritório vai ter, porque o João era presidente do diretório regional, o diretório regional e o diretório metropolitano. Na época havia um presidente do partido que tinha sofrido intervenção, que era, aliás, uma pessoa, entende, de talento, etc., mas não afinado com a direção nacional, que era o Rodrigues Alves, e eu concorri com o Rodrigues Alves depois da intervenção e ganhei. E ganhei, basta que ele nem colocou sua candidatura, porque tinha sofrido a intervenção. O seu grupo terminou, enfim, apoiando também a minha candidatura, e eu terminei sendo presidente do Partido Libertador. E peguei aquele período de 62 a 64. Resultado, naquele momento o partido continuou. E eu continuei como presidente mesmo no período. Daí veio o ato institucional número 2, do presidente Castelo Branco. E nesse momento eu mandei uma carta ao senador Mendes Sá, que era ministro da Justiça, ou era para estar como ministro da Justiça, e veio a ser depois ministro da Justiça do Castelo Branco, dizendo o seguinte, que eu, como democrata, ainda acreditara que o contragolpe revolucionário fora para restabelecer a democracia. E o ato institucional número 2, eliminando todos os partidos e criando 2 conglomerados, a Arena e o MDB, não representaria o anseio democrático que nós tínhamos de que aquele movimento de contra-revolução, a revolução do Jango, fora para estabelecer de imediato a democracia. Então eu renunciava, não entraria no novo partido e não gostaria mais de ter na minha vida mais nenhuma relação política possível.
Hoje, todos os meus artigos, todos os meus livros, eu coloco a condição de professor emérito em uma faculdade na qual eu fui professor titular de Direito Econômico e de Direito Constitucional. Considero uma instituição admirável, uma instituição única no país, uma instituição que começa em 1870 com o Instituto Mackenzie. Na época, a cidade de São Paulo tinha 25 mil habitantes. Hoje, o corpo docente, discente, a Universidade Mackenzie no Brasil tem pelo menos o triplo da população da cidade de São Paulo, quando o Mackenzie foi fundado em 1870, e tem sido uma instituição que tem sinalizado bons costumes, uma universidade que, inclusive, tudo que recebe volta a favor dos alunos, e tem um corpo docente do primeiro nível mundial, porque há convênios com o mundo inteiro e professores da Universidade Mackenzie dando aulas no mundo inteiro. Eu mesmo, como professor da universidade, fui recebido nessa condição em diversos países do mundo, onde proferi palestras e convidados como professor da Universidade Mackenzie. Considero uma universidade extraordinária e me sinto extremamente orgulhoso de ter lecionado lá até 92, de ter o título de professor emérito, e o professor emérito é um título permanente, não é como professor titular, diz foi professor titular, ou ex-professor titular, o emérito é até a morte. Então, me sinto extremamente honrado de ter o título de professor emérito em uma instituição que eu gosto, que eu admiro, que é muito bem dirigida e que tem feito muito pela educação no Brasil nesses seus 135 anos de existência. Atenção, professor. Damos início à 53ª aula do curso Conheça a Constituição do Brasil, ou Comentários à Constituição do Brasil para Leigos. E como sempre digo em todas as aulas, que o constitucionalista é um poeta, porque acredita naquilo que nem sempre os governos acreditam, começamos com um instante de poesia. Esse foi um poema escrito num ano novo, num desses anos que nós tivemos no passado. Chama-se Ano Novo. A chuva que tombou hoje de tarde, com tristeza saudou este ano novo. Que tímido bem mais do que covarde, inicia o caminho junto ao povo. A fome provocada no país e a corja que o governa é satisfeita. Faz muitos anos que a nação feliz deixou de ser, o tempo é de colheita. A messe traz o sal do desespero, e a gente vive agora a tempestade, sorvendo o fel da taça por inteiro, a dor na terra perde a propriedade. Que este ano novo, assim, não se acovarde, tal como fez a chuva de hoje à tarde. Vamos agora aos comentários à Constituição. Eu fui conselheiro da OAB 8 anos, e foi também um período que estávamos saindo do regime de exceção para a democracia. Foi um período de manifestações públicas, inclusive o atual ministro da Justiça foi meu companheiro de conselho durante 8 anos, e eu, durante 2 anos, fui presidido por ele na OAB, na seccional de São Paulo. Foi um período extremamente rico, de muitas lutas, de muitas vitórias judiciais, inclusive, a favor da categoria, da classe. Pegamos, por exemplo, o Plano Cruzado, a ordem, mas naquela época eu já também estava no Instituto dos Advogados, na presidência do Instituto dos Advogados. Nós exercemos uma atividade intensa. Depois voltei a ser conselheiro da ordem por 30 dias no Plano Collor. Como eu saí criticando violentamente o Plano Collor, novamente os conselheiros entenderam que tinham que me dar cobertura às críticas que fazia o presidente Collor. E então, durante 30 dias, aquele período da implantação do bloqueio, eu passei a ser conselheiro novamente, com o pedido de licença de um conselheiro, para poder continuar fazendo as críticas severas, duras, que fiz
ao presidente Collor desde o seu primeiro dia, em decorrência desse confisco monumental que se fez da conta e do dinheiro de todos os brasileiros. Pegamos um período também muito difícil, foi do Plano Cruzado. E naquela ocasião, o Instituto resolveu fazer campanhas contra o Cruzado, porque o Cruzado era uma concepção absolutamente errada de congelamento de preços. E naquela ocasião, o Instituto tomou posições que foram lembradas pela imprensa e muitas vezes com um apoio decidido. Por exemplo, uma das campanhas que nós fizemos foi Diga Não ao Leão, contra o aumento de imposto de renda que se fazia de uma forma abusiva em 1986. E é interessante que nessa campanha tivemos o apoio da Guilherme Afife, que era a apresentação comercial, e de Rui Mesquita, do Jornal da Tarde. Lembro que o Jornal da Tarde, o Rui conversando comigo, dizia: Ives, vamos partir, demos o apoio institucional do Instituto, eles o apoio empresarial da ação comercial e o apoio da imprensa de Rui Mesquita. E nós pegamos listas na rua para mandarmos esta matéria, essas oposições ao presidente da República, ao presidente José Sarney, e no último dia, para a declaração, o presidente Sarney voltou atrás e decidiu não fazer o aumento. O mesmo movimento que tivemos no ano de 2005 contra a medida provisória 232, nós, naquela ocasião, lideramos com Rui Mesquita e Guilherme Afife no Diga Não ao Leão, em 1986. Sobre a Academia Paulista de Letras, eu fui presidente do Clube de Poesia, que foi fundado por Cassiano Ricardo em 1948, mas cujos fundamentos são de 45, eu fui de 95 a 96, e entrei na Academia Paulista de Letras em 1992, e hoje eu sou presidente. A Academia Paulista de Letras é a segunda mais importante academia de letras do Brasil, só perde para a Brasileira de Letras, onde se convive todas as quintas-feiras, depois do chá das 4 às 5 horas, com aquela sessão das 5 às 6, em que se discutem temas que podem, mais cedo ou mais tarde, serem úteis para aqueles que vão defender teses de doutoramento, de mestrado, o que for, no campo das letras, porque é um arquivo do pensamento literário e cultural de São Paulo, que nas quintas-feiras nós seguramos e mantemos à disposição de todos os brasileiros. Temos uma biblioteca de quase 60 mil volumes, grande parte delas só dedicada à literatura e a artes, e ao mesmo tempo muitos livros raros. Temos talvez a melhor camuniana do Brasil, o que vale dizer, uma instituição que culturalmente muito colabora. Eu me sinto extremamente honrado que meus pares tenham me indicado como candidato único para presidi-la nesse ano de 2005 a 2006. Eu vejo Ives como um ser voltado para a esperança. Eu conheci Ives há tanto tempo, mas há tanto tempo mesmo. E ele continua essa pessoa inteira. É uma pessoa sem artifícios, sem aquelas elucubrações, os disfarces. Ele é inteiro. Em última análise, o homem tem, no momento que tem convicções, viver como pensa. Porque, mesmo quando ele não consegue viver como pensa, ele recomeça para lutar a viver como pensa. Porque se ele desistir, ele vai pensar como vive. E se pensar como vive, ele vai pensar errado. Porque é mais fácil viver errado do que viver certo. Às vezes eu tenho vontade de bater no ombro do Ives e dizer: me alimenta, me fortaleça, me dê a coragem para o sonho. O sonho. Eu estou absolutamente convencido que a minha intenção é, enquanto viver, continuar trabalhando
escrevendo, exercendo aquilo que eu aprendi a fazer, que é advocacia, lecionária, etc., e deixando nas mãos de Deus. Os projetos de um homem de 70 anos não são projetos a longo prazo, mas na prática são projetos diários. Não deixar de fazer nada do que eu faço e continuar tentando fazer melhor aquilo que eu faço. Se eu pudesse dizer algo mais a respeito de Ives, é que se ele não existisse, precisaria ser inventado de alguma forma. E se todo cidadão percebesse que ser cidadão é mais importante que ser presidente da República, porque o cidadão não está a serviço do presidente, o presidente está a serviço do cidadão, se todos nós fizéssemos isso, se todos nós tivéssemos essa consciência, eu estou convencido que eles se subordinariam ao pensamento que o povo deseja muito mais do que fazem. Porque muitas vezes eles estão mais interessados em manter o poder do que em servir o povo. Para você, Ives,